bem-vindos à conferência Architecture in Transition, Practices and the Future, celebração da Medalha de Ouro da UEA 2026 ao arquiteto Eduardo Souto de Moura. Vamos ver um vídeo expositivo da Ordem dos Arquitetos no âmbito do Congresso. A adequação é uma palavra que gosto muito, que explica muitas coisas da arquitetura. É um caminho que tem que se fazer para se adequar as formas às funções, às pessoas, aos sítios e às culturas. Do meu ponto de vista, há aqui uma certa perversão da imagem do arquiteto, porque o arquiteto sozinho não existe. Eu não acredito que haja uma coisa lindíssima que seja contra a natura e, ao contrário, uma coisa muito boa que seja feia. Talvez os arquitetos que mais me interessem hoje em dia são arquitetos portugueses, novos. Interessa-me imenso o trabalho deles, interessa-me imenso andar à volta do trabalho deles, para mim são muito propedêuticos. Quero continuar a acreditar que estes momentos onde a arquitetura portuguesa revela uma enorme inteligência na forma de fazer é aquilo que nos vai sendo legado. A arquitetura não pode ser neutra, é demasiado presente na vida das pessoas para ser neutra. Será possível nós fazer uma história da arquitetura mundial nos últimos 50 anos, 60 anos, o que for? Será possível fazer essa história sem falar de arquitetos ou de arquitetura portuguesa? Dificilmente. Não há nada mais bonito que o Parthenon. O César, na verdade, ele escreve a história a partir dele e reescreve a história até ele. O presente em crise tem muito a ver com uma crise profundamente humana e a arquitetura é uma atividade humanista. Vou-lhe contar uma história que foi no aeroporto de Bruxelas. E eu gosto, antes de entrar nos aviões, passo nas tabacarias, não é que fumo, para comprar um jornal ou uma revista. E vi milhões de revistas num escaparate e tinha uma revista chamada Geo. E tinha uma casa muito bonita. Eu disse, isto é uma casa portuguesa. E quando vi a capa, tinha escrito Manuel Mateus. E disse assim, mas o Manuel Mateus está a ficar muito bom, cara, porque isto é muito bom. Eu acho que faz sentido refletir sobre linhas comuns que influenciaram a arquitetura portuguesa. A nossa arquitetura é sempre uma arquitetura de escassez, não é? E é essa que é, na verdade, o fio condutor da nossa história. A minha primeira tendência seria dizer que não, mas, ao mesmo tempo, gosto imenso de imaginar que aquilo a que chamamos de arquitetura portuguesa tem origem não numa espécie de sucessão de autores, mas mais atos coletivos que vieram a identificar uma possibilidade da existência de uma arquitetura portuguesa. Para mim, o que estas ações coletivas constroem é uma espécie de inteligência na forma como se faz arquitetura e que eu acho que essa inteligência é aquilo que põe a arquitetura portuguesa no mundo. Eu acho que essa sequência, não é, entre um respeito pelo lugar, ou seja, pela memória, o respeito pelo local, mas também uma grande vontade de procurar o moderno, não é? A inovação, o coevo, aquilo que é contemporâneo. Eu lembro-me umas aulas do Távora referentes a uma das coisas que caracterizava a arquitetura portuguesa era a escala ser pequena. E o Távora falava-me, vocês reparem, mesmo a arquitetura aristocrática ou palaciana, que tem que ser grande, chegam aos Estados Unidos, têm um corrimão assim, com 20 centímetros de espessura. Uma escada com 10 metros. Os portugueses fazem a escada com 3 ou 4 metros e um corrimão pequeno e um puxador da porta. Os outros fazem uma alavanca e nós fazemos uma coisa do tamanho da mão. Desenvolvemos uma capacidade de nos adaptarmos às situações e chama-se isso inteligência, a capacidade de adaptar a uma nova situação. E essa capacidade fomentou um pragmatismo português, que é notável. Somos desorganizados, ninguém nos quer para organizar, ninguém nos quer para planear, mas toda a gente nos quer para improvisar. Se temos uma identidade, eu acho que temos arquitetos com grande identidade, o que já é muito bom. Isso é mais difícil, porque eu não sou cigano para ler aquilo.
penso que uma das grandes oportunidades neste momento é voltar a juntar as pessoas. Isso acho que é maravilhoso. Portanto, voltar a juntar os projetistas e o mundo do trabalho, da construção. É uma oportunidade, quando juntando, para que se encontrarem plataformas onde a discussão do que é que pode ser a indústria da construção seja feita com enorme liberdade, garantindo uma coisa que eu acho que a arquitetura portuguesa sempre garantiu, que é a diversidade de respostas. Não me parece que seja possível continuar a achar que nós vamos continuar a construir como construímos antes. Não vai ser possível. Espero que voltemos a ter consciência daquilo que identifica exatamente a nossa prática e a nossa relação entre arquitetos e construtores, e que tenhamos a capacidade de trazer para responder a este momento específico. Por isso é que eu digo que é muito importante voltarmos a encontrar lugares onde o coletivo, voltamos ao tema do coletivo e a junção entre pessoas aconteça. E ontem à noite estava a ler um livro, A Vida do Wittgenstein, que é um filósofo, e ele também põe em causa, sobre a evolução da história da filosofia, se há aquilo que se chama um progresso, no sentido de se há períodos de melhoramento ou de retrocesso. Se a história é sempre progressiva ou se de vez em quando tem solavancos, o carro vem abaixo, o gajo tira o pé da embreagem. Esse sentido de progresso nunca é linear, isso tenho a certeza. Há alternâncias e oscilações. Quando eu vou dar uma aula a uma escola, o professor no fim diz: então, arquiteto, isto é tão difícil, complicado, você já tem 50 anos disto ou 60. Não quer dizer nada disso. Então, eu digo sempre, bem, não há regras, as dificuldades é preciso ultrapassá-las. Foi sempre assim. Agora não é mais difícil, antigamente é que era bom e agora não é. Eu acredito que as gerações que seguem às do Eduardo e do Cisa estarão nesse campo, não é? De criar essa ideia de um grande impacto, de uma grande abertura, a partir de uma ideia de coletivo, de uma ideia de relação entre diferentes trabalhos. Mas dos encantos da nossa profissão é esta ideia de coletivo, é que eu para construir uma obra vou precisar de convocar centenas de pessoas para que aquilo aconteça. Assistir à construção de uma coisa que nós inventámos é, para mim, a coisa mais maravilhosa da minha profissão. Nós não somos o inquérito à arquitetura popular portuguesa, não é? Nós temos o inquérito à arquitetura popular portuguesa. Muitas vezes o inquérito é interessante porque nos fala das condições das quais nós queremos partir, mas nós somos arquitetos do mundo. Trabalhamos influenciados pelo mundo e para o mundo, não é? Eu costumo dizer, obviamente, que todos sentimos que daqui a 100 anos vão estar em paralelo diferentes obras de autores reconhecidos e de autores não tão reconhecidos, mas que vão estar na mesma rua, na mesma cidade, e provavelmente as duas, por essa ideia coletiva, por essa ideia de processo, por essa ideia de identidade, podem estar na mesma rua, no mesmo espaço, património, ou seja, edifícios que são contextualizados num tempo, com uma determinada qualidade, que necessariamente não são de um autor muito reconhecido, mas que são de um período que é muito reconhecido da arquitetura portuguesa. É disso que a gente fala, do Portuguese Architecture. E para abrir a sessão, chamo a Sra. Presidente da AICEP, Doutora Madalena Oliveira e Silva. Boa tarde a todos. Senhora Secretária de Estado da Habitação de Portugal, Senhor Embaixador de Portugal, o Rei de Espanha, Senhor Presidente da Ordem dos Arquitetos, Senhor Diretor da Casa da Arquitetura, Senhora Presidente do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha, distintos convidados, muito obrigado pela presença ao nosso agraciado, que é a pessoa mais especial que aqui temos. É com muita satisfação que damos início a esta conferência, que é promovida conjuntamente pela AICEP, pela Ordem dos Advogados e pela Casa da Arquitetura,
no contexto do Congresso Mundial dos Arquitetos, que reuniu em Barcelona, está a reunir em Barcelona, uma comunidade internacional que é influente e importante para o desenho do futuro. Este encontro assume um significado muito especial para nós, portugueses, por se realizar no âmbito da homenagem ao arquiteto Souto de Moura, cuja obra singular e o percurso de excelência têm contribuído de forma decisiva para a afirmação internacional da arquitetura portuguesa. A prestigiada medalha de ouro atribuída pela União Internacional dos Arquitetos ao arquiteto Eduardo Souto de Moura honra a arquitetura portuguesa e honra Portugal. A sua trajetória constitui hoje uma referência incontornável e uma fonte de inspiração para o presente e para o futuro do setor. Esta conferência tem por objetivo afirmar o ecossistema nacional da arquitetura junto dos públicos internacionais, valorizando as competências, o conhecimento e a capacidade de inovação que distinguem Portugal. É uma oportunidade que para nós é estratégica para reforçar o reconhecimento internacional de uma arquitetura muito prestigiada e para consolidar o posicionamento do nosso país como produtor de pensamento, criatividade e inovação. Simultaneamente, é uma iniciativa que, contamos, vai promover novas oportunidades de colaboração e de internacionalização, neste momento com especial enfoque para a relação com Espanha, e contribuir também para o reforço da presença portuguesa, valorização dos materiais nacionais e o crescimento das exportações. A AICEP, enquanto agência responsável pela promoção da internacionalização da economia portuguesa e pela atração de investimento produtivo, reconhece na arquitetura um ativo estratégico da marca Portugal. E é disso que estamos a falar. É do desenvolvimento e da notoriedade da marca Portugal. A arquitetura portuguesa é uma parte indissociável e um excelente cartão de visita de Portugal. E é nisso que nós temos que trabalhar em conjunto, não só com os arquitetos, como com todos os que não são coautores, mas que protagonizam o desenho do arquiteto, o sonho do arquiteto, que o concretizam. E é por isso que temos aqui empresas que vão dar corpo a esse sonho. Esta conferência está inscrita numa estratégia ampla que nós queremos prosseguir para a afirmação da imagem de Portugal no mundo, alinhada com plataformas internacionais de referência, como as Bienais de Arquitetura de Veneza e outras iniciativas de projeção cultural e sectorial, em contextos globais. Num momento em que os desafios globais exigem respostas cada vez mais integradas, este também é um espaço de reflexão sobre essa sustentabilidade, onde a arquitetura portuguesa se tem afirmado como um território de inovação e pensamento crítico. É assim que, com sentido de reconhecimento, por um lado, ao arquiteto Souto de Moura e a tantos outros arquitetos que aqui estão connosco e que fazem parte da nossa imagem de Portugal e da arquitetura portuguesa, que damos início a esta conferência inspirados pelo legado dos nossos grandes arquitetos, que nos orgulham. Muito obrigada.
Obrigada. Vou passar a palavra ao Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Avelino Oliveira. Well, I will speak in Portuguese. I hope you are prepared. Excelentíssima Senhora Secretária de Estado, amiga e arquiteta Patrícia Gonçalves Costa, Sr. Embaixador de Portugal em Espanha, Dr. José Augusto Duarte, Excelentíssima Senhora Cônsul-Geral de Portugal em Barcelona, Indira Rodrigues de Noronha, Excelentíssimo Sr. Presidente da União Internacional dos Arquitetos, Regina Gauthier, não sei se creio que estará. Excelentíssima Senhora Presidente do Colégio Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha, que se cai, Marta Valhocera, amiga. A Excelentíssima Senhora Presidente da AICEP, Dra. Madalena Oliveira e Silva, Excelentíssimos Senhores Representantes do Turismo de Portugal, caro e estimado Diretor da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, e uma palavra especial to our speakers, nossos oradores, Inês Lobo, Manuel Aires de Mateus, Nuno Grande, and especially to Mr. Wilfred Wang. It's a pleasure. Caros parceiros, representantes também das nossas empresas que nos acompanham, do Grupo Pesseran, da Ótima, da Revigres, e a todos os convidados, mas muito especialmente ao nosso homenageado, estimado mestre, arquiteto Eduardo Sotomoura. É um prazer estar aqui nesta posição. Minhas senhoras e meus senhores, é com prazer que estamos hoje aqui em Barcelona a organizar este momento de reflexão e a participar no Congresso da UIA, com uma iniciativa cujo mote é Architecture in Transition, Practice and the Future. Obviamente, a força motriz de tudo isto foi o arquiteto Souto de Moura, a sua obra e o facto dos arquitetos, através da UIA, terem decidido atribuir-lhe a Medalha de Ouro. Uma honra para a arquitetura portuguesa, que o Governo de Portugal, através da sua única arquiteta governante, soube acompanhar e que a Presidência da República, o Sr. Presidente da República, veio cá dignificar. Este foi o pretexto, mas a nossa intenção, na Ordem dos Arquitetos, vai para lá disso. A generosidade do premiado para com os seus pares permite que nos congratulemos por um espaço icónico de Barcelona, num congresso decisivo para o futuro da arquitetura e, num momento especial, conseguimos também afirmar o papel interveniente da arquitetura e dos arquitetos de Portugal neste futuro que está e é tão complexo. A Ordem dos Arquitetos Portugueses e a Casa da Arquitetura, com o inestimável apoio do AICEP, que muito agradeço, e do Turismo de Portugal, juntaram esforços e decidiram vincular este evento e esta data a uma declaração também para os tempos próximos. A Ordem dos Arquitetos decidiu lançar aqui a marca Portuguese Architecture, procurando, no fundo, reforçar a aposta na internacionalização da arquitetura portuguesa no mundo de um modo diferente. Queremos ser líderes, não queremos apostar nos mercados globais pendurados nas construtoras ou nos promotores como atores secundários. Somos atores principais e representamos conhecimento e cultura. E em tempos em que são demasiadas vezes os valores ínvios a ditar o mundo, importa trazer a cultura para um papel principal, gerador de valores e futurante. A Portuguese Architecture pretende reunir a enorme diáspora de arquitetos portugueses espalhados no mundo. Costumamos dizer que todos os grandes ateliês de arquitetura contam com arquitetos portugueses. Somos milhares e nunca tivemos receio de ir trabalhar para mercados mais exigentes. E ser português e ser arquiteto é garantia de qualidade, então que seja também uma marca. Por outro lado, é um estímulo aos ateliês, às empresas portuguesas, para que em conjunto enfrentem os desafios da internacionalização. A Ordem dos Arquitetos dá assim o primeiro passo, que julgamos pode ser uma boa estratégia.
e agradecemos à ICEP, ao Turismo Portugal e, através deles, ao Governo de Portugal, por terem aceitado esta visão. A arquitetura nacional está a conseguir definir o seu caminho. Creio que a Ordem dos Arquitetos está a fazer o seu papel. Mas nada se faz sem conhecimento, sem reflexão, sem estudo e sem crítica. E por isso o papel da Casa da Arquitetura, que também é fundamental, permite-nos agregar à dimensão profissional os desígnios da disciplina. E porque é isso que diferencia a arquitetura portuguesa, e até diria a arquitetura ibérica. Essa proximidade enorme e quase única do ateliê, do talher, do gabinete, do despacho, do ateliê empresa à universidade, ao ensino, aos centros de documentação, aos arquivos, às exposições, à cultura em geral, à crítica, à reflexão e, sobretudo, ao debate. Em Portugal, cada ateliê ou grupo de ateliês representa um pequeno laboratório que se desdobra em torno de várias instituições promotoras da qualidade arquitetónica. Ultimamente têm-me perguntado se há uma escola portuguesa. Não há uma, há várias escolas e vários lugares de arquitetura que, curiosamente, se juntam e trabalham individual ou coletivamente, mas também competem e se agregam outra vez. Durante a semana, estes sítios de trabalho estão num mercado competitivo da edificação e, geralmente, a partir da sexta-feira, estão por todo o país em exposições, debates e apresentações. Não há uma escola portuguesa única, mas há uma envolvente arquitetónica apaixonada, um mundo português de arquitetos que é especial e que a sociedade reconhece, apesar de, na maior parte das vezes, não valorizar tanto como poderia ou defender como nós gostaríamos. A arquitetura portuguesa não é também uma linguagem uniforme, na minha opinião, e como se calhar muitos pensam. É um modo de fazer, um modus operandi, uma herança da Bauhaus em certo sentido, que não é nova, mas também é uma metáfora pedagógica, um novo tratadismo, inclusivo, não impositivo, mais dispositivo. E, no entanto, estamos num tempo de transição, nomeadamente na prática profissional. As tecnologias estão em crescimento galopante. O ensino está a mudar e a arquitetura depara-se com um paradoxo. Preservar a dimensão criativa do seu fazer ou abraçar a tecnologia com todas as suas forças. Humano versus artificial, human versus artificial. Como resolver esta equação tão difícil? O século XX foi marcado por uma dicotomia diferente, mas quase igual. Moderno versus tradição. O moderno representava a herança dos modelos industriais, futuristas, positivistas, racionalistas, enquanto a tradição, ou o tradicionalismo, defendia a história, a pré-existência, o simbólico, o significante, o património. Cedo, os arquitetos portugueses perceberam que não eram contraditórios e que podiam ser compatíveis, que não se excluíam. Antes da tangibilidade havia uma compatibilidade, uma capacidade de mistura de mundos distantes que é muito portuguesa. E esse é o desafio que lanço hoje aqui aos palestrantes, desde Souto de Moura, a Manuel Aires de Mateus, Inês Lobo, ao Nuno Grande, a Mr. Wilfred Wang, é esse. Como pode a arquitetura portuguesa contribuir para essa conciliação entre o dilema do natural e do artificial, do humano e do maquinal, e como pode contaminar o mundo com essa revetorização? Agradeço ao que se cai, na pessoa da Marta Valhocera e de todos os presentes. Quero também, com um grande orgulho, dizer que pertencer à Portuguese Architecture é, efetivamente, uma honra. E estar na UIA, neste espaço em Barcelona, nesta comunhão de arquitetos, é para nós um momento muito especial e esta proximidade de Portugal a Espanha. This closeness between Portugal and Spain has for us a special meaning. Tem um significado muito especial. Muito obrigado por todos terem vindo. Many, many thanks for you to come, and it's a pleasure to be here today. Thank you. Passo a palavra ao diretor executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio.
Bona tarda a tothom. Felicitats per este congressi OIA 26. Segur molta benvenida a voti tutti aquí. Me pido disculpa per no parlar en català. Parlaré en portuguès. Però Abraham volia saludar a tutte le presentes en la lingua que avui en aquel aquí y agradecer la vostra presença e vostra amistade. Senhora Secretária de Estado da Habitação, cara colega e amiga, Senhor Embaixador de Portugal em Espanha, sempre um lutador pelas causas de Portugal, Senhora Presidente da ICEP, é um prazer estar aqui consigo, Marta Valoré, Presidente do Conselho Superior do Colégio de Arquitetura de Espanha, muitos parabéns pelo trabalho feito nos últimos anos, pela contribuição neste Congresso e por olhar que Portugal e Espanha podem ter junto um papel, juntar, do ponto de vista da arquitetura, uma visão que transforme o cotidiano dos nossos concidadãos e um contributo global da arquitetura no mundo. Muito obrigado. E também, naturalmente, a Inês Lobo, Manel Mateus, Nuno Grande, o amigo da arquitetura portuguesa Wilfredo Eng e, por último, naturalmente, a Eduardo Souto Moura, que teremos a oportunidade de hoje, ao final da tarde, de fazer um pequeno momento de saudação e de cumprimentos oficiais, mas que fica desde já aqui neste auditório um enorme parabéns e um reconhecimento de todos nós pelo seu trabalho e por mais este reconhecimento da excelência do seu empenhamento para com a arquitetura e para com a sociedade. Parabéns, Eduardo. A razão pela que estamos aqui, naturalmente, não é para ouvir discursos, mas para refletir como é que a arquitetura, como diria nosso amigo comum Paulo Mendes da Rocha, pode evitar o desastre. Pode parecer catastrófico, mas nos momentos de hoje cada vez parece menos. Olho à nossa volta e vejo que estou rodeado de arquitetos, de profissionais que têm a responsabilidade, junto dos órgãos de poder também, para contribuir para enfrentarmos os desafios que hoje se apresentam a todos nós, às sociedades contemporâneas e ao mundo global. Temos que intervir num território e transformar o contexto, olhar para o edificado, proporcionar um meio ambiente melhor, respondendo às exigências e às solicitações de uma sociedade quando enfrentamos com civilização bastante mais difícil do que as gerações anteriores. Não é pouca coisa aquilo que enfrentamos. Todos nós, enquanto arquitetos, enquanto profissionais no dia-a-dia, a responsabilidade social que temos com os nossos concidadãos, com as sociedades onde nos inserimos. Hoje temos connosco alguns destes profissionais, arquitetos de diferentes gerações, que terão aqui um debate onde se podem questionar, trocar ideias, partilhar uma matriz de ação comum, que, sendo naturalmente diferentes, vem do facto de se saberem adaptar e saber inovar, num processo que ao longo do tempo os foi distinguindo. A arquitetura portuguesa é hoje, mais uma vez, e está naturalmente neste reconhecimento de parabéns, é a área do conhecimento que melhor distingue Portugal no mundo. É um ativo estratégico para Portugal. É um ativo estratégico do saber, é um ativo estratégico do conhecimento, um ativo estratégico da nossa economia, é um ativo estratégico também do ponto de vista turístico. A arquitetura portuguesa pode e deve e tem feito, contribuindo também dessa forma para melhorar a imagem de Portugal.
Todavia, a realidade do em casa é um pouco diferente. Em Portugal, eu creio que aos arquitetos foi fugindo a capacidade de definirem o que é preciso ser feito. Eu diria que na Europa do Sul, a todos nós arquitetos, tem fugido a definição ou o contributo para aquilo que necessita ser feito. Deixarmos de apenas desenharmos soluções ou ideias, missões ou contribuições naturalmente válidas que nos foram impostas, mas também fazermos parte de uma participação mais ativa da sociedade para contribuirmos para a definição daquilo que tem e que deve ser feito. Esta cidade onde nos encontramos, Barcelona, que acolhe pela segunda vez o Congresso Mundial dos Arquitetos, é curiosamente um exemplo de como resolver muitos desses problemas que hoje assolam as grandes urbes. Sobretudo o problema da habitação, a custos acessíveis, dos transportes, do espaço público, mas não só. Não consigo pensar noutro local mais apropriado para debater estas problemáticas sobre o papel da profissão, da sua prática e das soluções que urge encontrar para enfrentar, por exemplo, as urgências de termos mais casas, de habitarmos de forma diferente, a necessidade de construir e de reabilitar mais, de dar uma resposta rápida, mas eficiente a um problema que não é português, não é de Espanha, não é sul europeu, é muito, muito global. Acredito que a arquitetura portuguesa pode dar um contributo e posso deixar aqui de forma informal um desafio à Ordem dos Arquitetos, também ao nosso Governo, porque não nos fazermos ao caminho, como se costuma dizer, para um dia muito breve podermos também em Portugal trazer o Congresso Internacional dos Arquitetos, trazer a arquitetura portuguesa a contribuir para a organização de um tão grande evento como aqui bem ao lado foi feito, e trazer algumas das questões globais, mas também concretas, à discussão pública entre os nossos colegas arquitetos de todo o mundo. Fica aqui, de uma forma informal, o desafio para termos condições, eu acho, e o reconhecimento público para o podermos fazer. Acredito que a arquitetura portuguesa tem maturidade, tem o reconhecimento internacional suficiente para podermos, com os mecanismos necessários, criar inovação e fazer face à necessária transformação mais global. Termino deixando o meu público reconhecimento, mais uma vez, a Eduardo Souto Moura, pela premiação que muito nos orgulha, e convidar todos os presentes a que se nos juntem hoje a nós neste pequeno reconhecimento à pessoa de Eduardo Souto Moura no Museu Moco, aqui no Centro Histórico, e desejar a todos os que vão participar um boníssimo contributo para o debate, porque eu creio que é necessário, naturalmente, e podemos fazer mais e melhor. Orgulhosos do que fizemos, contentes com a premiação, e temos que estar à altura dos desafios que hoje se apresentam globalmente aos arquitetos, e que eu acredito que o empenho que está aqui junto nesta sala é capaz de resolver estes desafios. Muito obrigado a todos e parabéns por terem se juntado a nós. Parabéns, Eduardo Souto Moura. Muito obrigado. Obrigada. Vai usar da palavra a Presidente do Conselho Superior do Colégio de Arquitetos de Espanha, Marta Valocera. President of the Order dos Arquitectos, Avelino, querido Avelino, Executive Director of Casa de Arquitectura, querido Nuno, distinguished authorities, institutional representatives, dear colleagues. Bueno, quisiera dar las gracias, muito obrigada,
por vuestras palabras, reiterar esa cercanía Portugal-España que lleva muchísimos años siendo así, con toda la voluntad de que siga siendo. Y también decir que personalmente la arquitectura portuguesa desde mis años de estudiante ha sido siempre fuente de inspiración. Los grandes maestros, Tábora, Sisa, Eduardo, y por tanto es para mí un verdadero placer estar hoy aquí. It is a great honor to join you today on behalf of the Higher Council of the Associations of Architects of Spain and celebrating the award of the 2026 UIA Gold Medal to Eduardo Soto de Moura. I would like to begin by expressing my sincere gratitude to the Ordem dos Arquitectos and Casa de Arquitectura for their kind invitation. I would also like to congratulate them on promoting this nomination and on organizing this gathering in Barcelona within the framework of the World Congress of the UIA. It is a great pleasure that this celebration takes place here, in a city that, over these days, has become a meeting point for the global architecture community. The distinction awarded to Eduardo Soto de Moura is wonderful news for Portugal, but also for Iberian architecture and for our discipline as a whole. His work reminds us that architecture can be profoundly contemporary without losing its connection to memory, that it can be precise, restrained, and radical at the same time, that it can engage in a meaningful dialogue with place, materiality, time, and everyday life without ever needing to assert itself. In Soto de Moura's work, we find an architecture of quiet intelligence, constructive rigor, and profound cultural sensibility. It is an architecture that seeks not the immediate gesture, but lasting relevance that works with what already exists, with scale, light, and the weight of things. Perhaps that is why his work resonates so strongly today, at a time when our profession must reaffirm quality, responsibility, and care as fundamental values of architecture. This gold medal recognizes an extraordinary professional career, but it also honors a way of understanding architecture as a service to society and as a cultural practice. That message is especially meaningful at this Congress, where architects from around the world have come together to share ideas and responses to the major challenges that lie ahead: housing, the climate emergency, the transformation of our cities, and the improvement of people's lives. Dear Maestro, dear Eduardo, allow me to add a personal note. I have long admired your architecture for the natural way it engages with place, for its discipline and clarity, and for that rare ability to move us through restraints. Your work reminds us that true excellence is born from respect for materials, for time, and above all, for people. On behalf of the Spanish Council of Architects, I would like to convey our warmest congratulations and our deepest admiration. Your work has already become part of the shared legacy of contemporary architecture, and it will continue to inspire generations and architects to come. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos passar ao momento seguinte da conversa com Nuno Grande, o Sr. Arquiteto Eduardo Soto de Moura, arquiteto Inês Lobo, o Manuel Aires Mateus e a moderação do Wilfried Wang, que chamo para o palco
e o arquiteto Nuno Grande vai fazer a introdução. Tenho duas imagens. Estão a passar. There you go. Buena tarde a todos. Good afternoon, everyone. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento as instituições e as autoridades presentes do Governo português, da Embaixada de Portugal em Espanha e do Colégio Superior de Arquitetos ou de Arquitetura de Espanha. Agradeço o muito honroso convite para estar aqui hoje bem acompanhado, nesta sessão que celebra a arquitetura, mas também a arquitetura que se pratica em Portugal e desde Portugal, tendo como fio condutor a figura ímpar do Eduardo Souto Moura, medalha de ouro da UIA 2026. Esta tarde estarão com ele, também aqui presentes, duas pessoas que admiro, dois criadores que admiro, e que militantemente têm praticado uma arquitetura do presente com um olhar no futuro, o Manuel de Aires Mateus e a Inês Lobo, e que serão moderados também por um amigo e colega do Comitê Internacional de Críticos de Arquitetura, de que é presidente, Wilfred Weng, que conhece muito bem a arquitetura portuguesa e tem escrito longamente sobre ela. Mas começo esta apresentação agradecendo, naturalmente, à Ordem dos Arquitetos e à Casa da Arquitetura não apenas o convite para estar aqui, juntamente com o ICEP, a quem também agradeço o esforço que tem feito pela promoção de Portugal no exterior, mas também à Ordem dos Arquitetos pelo facto de me ter convidado há uns meses atrás para escrever em 600 palavras um texto que, no fundo, serviu de base à candidatura que a Ordem endereçou à UIA para que Eduardo Souto Moura fosse o candidato à Medalha de Ouro de 2026. Eu sei que houve um trabalho muito árduo das instituições promotoras, houve um trabalho árduo do júri, mas eu gostava, por uns momentos, de acreditar, perdoem-me a modéstia, de que este pequeno texto teve um papel neste processo. E, portanto, muito rapidamente, em 600 palavras e algumas achegas, o que é que eu penso do Eduardo Souto Moura? Bom, o Eduardo é um arquiteto português, já sabem, que vem descodificando a complexidade do mundo e da vida contemporânea, e ela está complexa, com uma inusitada liberdade conceptual e interdisciplinar. No momento em que o projeto e a construção do espaço humano vivem sob um domínio de uma acentuada especialização técnica e corporativa, muitas vezes dogmática, aquilo a que chamamos por vezes tecnocracia, a que eu junto hoje também uma ecocracia, a obra do Eduardo tornou-se, no sentido inverso ou diverso, num exemplo qualificado de cruzamento coerente de saberes e de experiências e também, naturalmente, do artificial com o natural, assumindo a artificialidade da arquitetura ou da arquitetura como uma espécie de segunda natureza que, de alguma maneira, se relaciona com essa que nos antecede a todos. Por isso é que o Eduardo diz sempre: Deus fez o mundo, mas esqueceu-se no 7º dia de construir o Parténon. E lá tivemos nós que o fazer. E, portanto, de alguma maneira, a arquitetura é isso, é aquilo que o homem junta ao que herdamos de qualquer coisa que nos antecede. E o Eduardo e a sua obra são um pouco a prova disso. O início da carreira do Eduardo, na década de 70, estabeleceu-se pela convicção, ou talvez pela ilusão, de que havia um projeto de modernidade inacabado, como defendeu o Habermas, um filósofo que ele também gosta, num Portugal, e que faleceu recentemente, num Portugal que então experimentava, por um lado, uma ressaca de uma longa ditadura imobilista, mas também a festa democrática da Revolução dos Escravos de 1974. A militância política da chamada Escola do Porto, a participação como estudante no processo SAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local, entre 74 e 76, e a influência do Álvaro Siza, com quem trabalhou também
na segunda metade dessa década, no seu escritório, deixaram-lhe importantes marcas para o seu percurso. Nas primeiras oportunidades profissionais, em torno do realojamento das populações mais desfavorecidas e do reequipamento público, Eduardo Souto Moura quis mesmo cumprir esse duplo desígnio moderno, dar urbanidade às cidades portuguesas e melhorar as suas condições de vida e, sobretudo, as condições sociais das populações mais pobres. No entanto, não diria que o Eduardo Souto Moura se inspira ou tenha a sua filiação direta nas ideologias que alimentaram as gerações anteriores, a de Távora e Teutónio Pereira, ou a de Álvaro Siza e Nuno Portas. Eu acho que o Eduardo trabalha muito mais com ideias-força, ou invariantes, que foi sistematizando a partir de uma releitura que fez da história da arquitetura, do neoclássico ao moderno, do Schinkel a Mies van der Rohe, mas também da analogia racionalista italiana de Terragni a Aldo Rossi. A redescoberta e reinvenção do moderno foi, por isso, o seu grande contributo para o debate pós-moderno, mostrando que a presença do passado, como defenderia o Paulo Português na Bienal de 1980, a presença do passado pode incluir também o modernismo. Portanto, o modernismo permite uma revisitação historicista, tal como o clássico ou o neoclássico. E foi este o seu grande contributo para o debate pós-moderno, que ele bem acompanhou, como aliás vão ver hoje na exposição Instalação Ucrónia, comissariada pelo Pedro Bandeira e pela Paula Melânio, e que inaugura hoje no Moco Museum de Barcelona. Vão descobrir, para aqueles que não sabem, um Eduardo Souto Moura totalmente pós-moderno. Mas às vanguardas modernas, o Eduardo foi buscar o sentido do risco no seu modo livre e descomplexado de trabalhar a abstração, cruzando ainda com outras referências e elementos mundanos de diferentes escalas, muitos deles objeto rouvé, encontrados nas suas viagens pelo mundo ou retirados das suas leituras. E aqui vemos, por exemplo, o Eduardo com o Álvaro Siza, na visita à Casa Atelier de Louis Barragan, em 1992, na cidade do México, onde eles se divertiram a passear pela casa, tratando por tu o Louis Barragan. Eu acho que é uma das conquistas mais interessantes desta geração de arquitetos portugueses, é que trata por tu todos aqueles que os antecedem, e porque é assim que a arquitetura deve ser, nós devemos descomplexadamente olhar para a história e pensar nela como uma forma de revisita. Ao racionalismo italiano foi buscar a sistematização construtiva e tipológica que ele aplica em muitas obras, mas às quais gosta sempre de acrescentar assim um acaso conceptual. Mas, sobretudo, o que é importante, eu pelo menos valorizo na obra mais recente do Eduardo Souto Moura, é o particular fascínio por programas complexos de cariz infraestrutural, tradicionalmente reservados aos engenheiros civis, aos engenheiros mecânicos, aos engenheiros hidráulicos, que no fundo envolvem projetos de pontes, barragens, redes de transporte e, imaginem, estádios de futebol. Ora bem, esse fascínio levou a dialogar e leva a dialogar aberta e respeitosamente com todas essas disciplinas e esses especialistas, provando que é possível trazer as suas condicionantes técnicas para o desenho arquitetónico. Não como obstáculos, não como inimigos, mas como estímulos para desenhar espaços de grande valorização urbana e paisagística. Basta pensar na rede de metro do Porto, no Estádio Municipal de Braga, na Piazza Municipio, que desenhou em Nápoles com o Álvaro Siza, a Piazza Municipio, estação de metro, naturalmente, e a barragem, ou pelo menos o aproveitamento hidroelétrico da barragem da Foz do Tua. São exemplos de obras em que nós, normalmente, não vemos um arquiteto a atuar de forma tão veemente e de forma tão coordenadora como aconteceu exatamente no percurso do Eduardo Souto Moura. Portanto, o Eduardo Souto Moura é, por isso, um criador original para quem as atuais exigências da burocracia regulamentar e da tecnocracia especializada constituem um desafio permanente, o de realizar uma e outra vez essa síntese maravilhosa a que damos o nome de arquitetura. E escrevia eu há uns meses atrás, pelas razões evocadas, deve a União Internacional de Arquitetos valorizar a exemplaridade da sua figura e da sua obra, atribuindo-lhe a medalha de ouro da UIA 2026. E o facto é que a UIA lhe atribuiu essa medalha. E por isso, um forte aplauso ao Eduardo por isso.
um esquiço do Eduardo de há 25 anos, penso eu, um pouco mais. Eu fui aluno do Eduardo Souto Moura, no final da década de 1980, quando começou a haver este debate sobre o pós-modernismo, e comecei também a minha atividade crítica da arquitetura escrevendo sobre as suas obras a seu convite. Dizem que fui eu que inventei o epíteto de soutomorização da arquitetura portuguesa, mas não fui. Mas gosto de escrever sobre isso e gosto de discutir com o Eduardo sobre isso, porque ele também se irrita muitas vezes com as más imitações da sua obra ou das suas casas micro-onda, como ele gosta de lhe chamar. Há cerca de 10 anos, comissariei uma exposição na Cité d'Architecture, em Paris, sobre 50 anos de arquitetura portuguesa, e ele foi o consultor científico. Por ocasião dessa exposição, o Eduardo escreveu, para mim, um dos melhores textos sobre arquitetura portuguesa que eu conheço, reclamando o poder da adequação, uma palavra que ele já usou aqui hoje no filme, da arquitetura portuguesa aos espaços. E dizia ele: quando faço mentalmente a minha autobiografia não científica, a lembrar-se do Aldo Rossi, é essa adequação da disciplina à cultura, à cidade e ao lugar da arquitetura portuguesa que vou buscar os motivos para pensar, escrever e edificar. Será esse, quanto a mim, o melhor legado a manter entre as recentes e futuras gerações de arquitetos portugueses, a adequação. Vivemos, dizia ele, momentos de uma grande incerteza conceptual, ainda vivemos hoje, onde o sistema mediático da promoção dos arquitetos estrela, assim como das suas práticas correntes, parece intencionalmente amnésico em relação à história da arquitetura, como se o novo nascesse uma e outra vez do nada. Lembro-me que foi contra essa amnésia e a favor de uma relação descomplexada com tantos legados anteriores que os júris do Prémio Pritzker se manifestaram ao galardoar os percursos de 2 arquitetos portugueses, respectivamente em 1992, Álvaro Siza, e 2011, ele mesmo. E diz ele, não será impossível que o voltem a fazer. Eu também acho que não é impossível que o voltem a fazer. Será, como sempre, uma questão de adequação. O Eduardo Souto Moura deixa-nos aqui, neste pequeno excerto, a sua visão do que pode constituir, ou que podem constituir as práticas qualificadas da arquitetura feita em Portugal na construção de um possível futuro, uma vez que estamos todos aqui a falar do futuro. Por um lado, a adequação das obras a todas as geografias e a todas as culturas. Por outro, a capacidade de tratar por tu a história da arquitetura e os grandes arquitetos de todos os tempos, do classicismo ao modernismo e ao pós-modernismo. Reinventando a história em cada nova obra, sem complexos, sem nostalgias, sem pastiches, mas sobretudo sem amnésia. A história da arquitetura, como aliás se vê por este esquiço tão simples, mas tão direto, a história da arquitetura é uma constante reinvenção que o arquiteto faz a partir, muitas vezes, de referências comuns. E então vamos lá enquadrar a história da arquitetura portuguesa e a arquitetura portuguesa no tema da UIA 2026, Becoming Architectures for a Planet in Transition. A partir da obra do Eduardo Souto Moura, mas também acho eu, da obra do Manuel Aires Mateus e da Inês Lobo, que vamos ter hoje aqui em debate, percebemos que o devir, o becoming, não existe sem o being. Não nos tornamos outra coisa sem saber o que somos. E o transition does not exist without permanence. Não há transição sem percebermos que existe uma permanência. E eu acho que os arquitetos portugueses percebem isso. Não há um devir sem sabermos o que somos e não há uma transição sem perceber aquilo que herdamos e que queremos manter como permanência, mesmo quando reinventamos a história. O Congresso da União Internacional de Arquitetos vem, de certa forma, marcando as agendas do futuro. Há 30 anos, em 1996, aqui mesmo em Barcelona, o arquiteto e crítico Inácio Sola Morales, que eu gostava de homenagear hoje aqui, faz agora também 25 anos da sua morte, comissário-geral da UIA, marcou a agenda crítica e arquitetónica do final do século XX, falando-nos de conceitos que entraram definitivamente nas nossas práticas. As mutações repentinas nas grandes cidades, por efeito dos novos fluxos migratórios e das novas redes de transporte interurbano e intercontinental. A importância dos vazios urbanos pós-industriais, a que chamou terrain vague, na regeneração das cidades europeias mais envelhecidas. A necessidade de construírem equipamentos coletivos enquanto contentores multifuncionais e multissociais. E a importância da habitação acessível em face das novas composições familiares
nas sociedades contemporâneas em transição. Inácio Solá Morales marcou a agenda do final do século XX e no início do século XXI. Era uma agenda premonitória e que se refletiu muito na prática dos arquitetos espanhóis. Reparem, nos últimos 30 anos, a Espanha construiu uma rede de transporte de alta velocidade com uma qualidade inegável. Espaços públicos, já foram hoje aqui referidos. Novos terminais aeroportuários. O aeroporto de Madrid é um dos grandes hubs internacionais. E enfrentou a questão da habitação, e está a enfrentar a questão da habitação acessível, como acontece aqui na Catalunha e em Barcelona em particular, através de uma aposta na habitação social e cooperativa, que, de alguma maneira, é um exemplo para toda a Europa. Então, por que é que nós, portugueses, não podemos transformar esta agenda de hoje e o trabalho do Eduardo Souto Moura numa oportunidade de ouro para criarmos também nós próprios um futuro? Temos aqui um arquiteto que está atualmente envolvido no projeto da rede de alta velocidade em Portugal, a partir do norte, que está a começar do norte para sul, e que é um profundo conhecedor do modo como os arquitetos podem operar qualificadamente em processos de concepção, construção, gestão de grandes infraestruturas territoriais. A obra do Eduardo Souto Moura é um exemplo para a nova agenda europeia e, sobretudo, para a nova agenda de obras públicas em Portugal. O Ateliê Aires Mateus é autor de uma rede de equipamentos, para além, naturalmente, das obras conhecidas de habitação unifamiliar, mas é, sobretudo, e eu valorizo essencialmente, a rede de equipamentos sociais que, em diversas cidades médias em Portugal, ajudaram a transformar a arquitetura dessas regiões, servindo de contentores de vida social e intensa em lugares tantas vezes abraços com processos de desertificação. A Inês Lobo tem concentrado o seu trabalho no tema da habitação acessível, entre outros programas, mas sobretudo neste, estando a trabalhar com indústrias portuguesas de construção na resolução de sistemas de pré-fabricação que permitem uma maior celeridade, não só no momento da edificação, mas também na sua manutenção, a um menor custo e enfrentando a crise habitacional que estamos a viver. Portanto, são 3 exemplos de que é possível construir uma agenda a partir, claramente, do seu exemplo e da sua obra. O país necessita de arquitetos e de tantos outros, estes arquitetos e de tantos outros, no momento em que se perspectiva não apenas uma nova rede ferroviária de alta velocidade em Portugal, como também novas pontes sobre o Tejo e o Douro, um novo aeroporto internacional na região de Lisboa. E no momento em que urge reforçar a política de investimento na habitação pública, incentivando novas formas de promoção, como é o caso da habitação cooperativa, em construção modular e pré-fabricada. Portugal está, por isso, num momento de transição para o futuro e aproveita a presença da Sra. Secretária de Estado da Habitação e da Sra. Presidente do AICEP para lançar aqui o desafio de reforçarmos, com as instituições presentes, essa agenda e organizarmos um grande fórum, um grande debate em Portugal, que pode ser, naturalmente, como aqui já foi sugerido, porque não, a organização de um congresso internacional da União Internacional de Arquitetos no nosso país. O nosso país já organizou um grande congresso da UIA. Imaginem o ano, 1953. Foi o 3º congresso. Nunca mais Portugal se envolveu de forma tão, digamos assim, comprometida na organização de um grande congresso que pudesse juntar todas as instituições ligadas à arquitetura por esse mundo fora. E eu acho que este é o momento, como aqui já foi também dito de forma informal, de se calhar pensarmos em marcar essa agenda e se calhar, reparem, o tema em 1953 era o arquiteto na encruzilhada. As encruzilhadas hoje são imensas e, portanto, esta organização podia fazer-nos chamar aqui, a Portugal, aqui ao lado, em Portugal, o mundo, para connosco discutirmos o que é esse futuro, o que é esse devir, o que é esse becoming e talvez acrescentar qualquer coisa àquela linha que falta ou àquele vazio que o Eduardo Souto Moura deixou propositadamente vazio. Muito obrigado. Thank you very much, Nuno, for this very clear wake-up call, not just to architects, but I think to everybody here who's representing an interest in good architecture. We have
three of the most outstanding architects from Portugal here, and it's an occasion to provide all of us, including you, at the end of the debate, an insight or insights as to what motivates you. What motivates you? What are the values that you think your architecture communicates to the public, to the users, and ultimately as a legacy to Portuguese architecture or to global architecture? I mean, if I can read your architecture, allow me a few seconds. Souto de Moura's work clearly engages in place and history, but in such an abstract way that it almost is self-effacing. I think one of the clearest examples that I experienced is the Cultural Center in Porto, behind a granite wall. You don't even see it. And it's so delicately inscribed in the site. And yet on the inside, it has this kind of grandiose and generous space. I think that was for me one of the telling moments that here was an architect of great discipline, of great clarity of thinking, and precise detailing, a wonderful light, and self-effacing architecture. I think that's quite impressive in an age that was, in the 1980s and 90s, preoccupied with promotion of the ego of the individual architect. And with Aires Mateus' work, here is an architecture interested and concerned with the sculptural qualities of the potential of architecture. The abstract interaction of spaces, an interest in the calm and sublime qualities of architecture, something that clearly you have been inspired by colleagues like Peter Zumthor and others, but translated into a set of autonomous objects in the landscape of Portugal. But more recently also interested in more freer and more challenging geometries. So this is a departure, I think. That's the project that Eduardo saw in a kiosk in an airport. And with Ines, I think when I look at your projects, I see that there is an interest in working with structures, tectonics, to a degree that is hovering. Your buildings want to be light as well as heavy. They want to be, they want to create an internal landscape. They want to have a lightness as well as a heaviness at the same time, and provide a kind of a generous space. And I only wish your Berlin embassy would be built one day, because I think that would be an amazing ambassador for good architecture in a country that I think has fallen back in not only football but also in architecture. I think it would be an important lesson that you give to Germany, reading Schinkel, reading Mies, reading modern architecture, and interpreting the function of an embassy in the site in Berlin. So I think it's a very important project, and I don't know here the representative of the Portuguese government, but he's not in charge of the foreign ministry. But anyway, it's an appeal to revive the project. So that was my advertising hour. So what is the character that you are interested in transmitting, communicating to the public? Eu falo português, não? You have translation. Bom, o que é que eu quero dizer? Eu vou ser sincero, eu não quero dizer nada enquanto faço arquitetura. Tenho um objetivo direto
E para mim a arquitetura é como um iceberg, é um objeto que mostra uma coisa e tem o dobro do seu volume, do tamanho e preocupações que está escondido. Portanto, há um livro que eu não gosto, e por isso reforçou as minhas ideias, que é Intentions in Architecture, do Norbert Schultz. Não faz parte, porque eu acho que quem tem intenções de arquitetura é o primeiro fator para a arquitetura ser má, porque sai tudo ao contrário. Portanto, todos os arquitetos querem ser muito poéticos, é um desastre. Todos os arquitetos querem integrar as obras, é um desastre. Todos os arquitetos que querem fazer manifestos, é um desastre. As coisas acontecem. Não acredito que o Corbusier, o Bisman, os grandes arquitetos do século XX, tivessem intenções de querer ser notáveis. Quando são notáveis, é um desastre. Portanto, a minha preocupação é quase, a minha função é quase resolver um problema. É quase como um médico. Um cliente chama-me a dizer, eu tenho um terreno, tenho dinheiro e preciso fazer uma casa com 2 quartos de férias. Pronto, eu tento resolver esse problema. E há bilhões de maneiras de resolver aquele problema. Eu tento resolver o problema respondendo ao cliente que me paga para eu, tal como um médico que está com febre e diz o que é que eu faço, ele dá-lhe a receita, e depois há muitas maneiras de dar essa receita com muitos fatores. E tento introduzir tudo de uma maneira inconsciente. Tudo que for consciente, num processo linear, leva-nos à falência total. Portanto, tento introduzir fatores de ordem pessoal que devem ser o mais anónimo possível para as pessoas e o público em geral não perceberem a minha intenção. Quando se percebem, eles percebem o cansaço da solução, o esforço que eu fiz para tentar transmitir isso, e a obra cai por natureza. Portanto, as minhas intenções, e hoje nos tempos que fala-se tanto de arquitetura, com tantos motivos de ecologia, inteligência artificial, engenharia, milhões de motivos de ciências paralelas à arquitetura, e eu acho que as pessoas estão a esquecer um bocado da arquitetura propriamente dita. A arquitetura é aquela que vem na história da arquitetura, que vem desde os clássicos até ao movimento moderno, que é outra maneira de fazer clássico, com botão armado e ferro. Portanto, é isso que eu quero. Não quero mais nada. E já é muito. Let me just add to that, because you're sort of dismissing the idea that there is something underlining your interest in communicating certain issues. And I would put it to you that in reading Mies van der Rohe, in admiring Mies van der Rohe, you admire a certain discipline, a certain idea of order, a certain idea of calmness, a certain idea of the sublime. And this is what Mies was clearly interested in, and you see that from his early works of the 1930s to the New National Gallery in Berlin. So there is a continuity and there is a legacy that he leaves as an architect. And I think that there is a legacy that you will leave too. And I think that it is in the tradition of this idea of a disciplined, intelligent architecture. And order. And order. And order, exactly. We put our architecture in the middle of the chaos. The reason to exist an object is not the chaos against the chaos. It's order against chaos. Sorry. Thank you. And so this is a clear statement. This is what I wanted to get out of Eduardo. Thank you. So, Ines, what are you primarily interested in communicating? Tenho dificuldade em responder essa pergunta, mas gostava de fazer só uma breve introdução antes de falar aquilo que me move especificamente. Há uma coisa que eu acho muito interessante na arquitetura portuguesa, mas acima de tudo agora estamos aqui os três, posso falar daquilo que é a obra destes 3 arquitetos, na qual me incluo. Se olhada de fora e de uma forma superficial, eventualmente tem menos pontos de contactos do que pontos de contactos, não é? Vista assim, rapidamente. Por outro lado, eu acho que ela tem imensos pontos de contacto e esses pontos de contacto têm a ver exatamente
com aquilo que nos move a fazer arquitetura. Eu, desde ontem, tanto nos discursos que ouvi ontem na entrega da medalha, como hoje aqui ditos pelo Nuno Grande ou por ti há pouco, falou-se repetidamente de algumas coisas. Uma é a inteligência, que é uma coisa que a mim me agrada bastante, é reconhecer que na arquitetura portuguesa há uma espécie de convocação sempre permanente da inteligência para encontrar a melhor resposta, primeiro para a leitura de um problema, eu penso que é isso que o Eduardo faz de uma forma exímia, para a leitura de um problema, e depois para encontrar a resposta eventualmente mais simples, mais assertiva, ou outra palavra que também ouvi imenso ontem e hoje também, a resposta mais precisa, não é? Esta ideia de precisão, que eu acho que associo muito à arquitetura portuguesa, tanto na forma de pensar como na forma de construir, eventualmente é uma coisa que eu poderia dizer que é transversal à nossa obra. Portanto, se eu transportar isso para aquilo que é a minha prática, acho que há duas coisas que me interessam. Interessa-me, por um lado, uma certa ideia de decomposição, como tu falaste, que é olhar para a construção a partir... Isto não tem nada a ver com industrialização da construção, nem construir modular, ou não tem nada a ver com isso. Tem a ver com mesmo esta ideia de decompor aquilo que constrói um edifício e, portanto, olhar para a estrutura, as infraestruturas, e o espaço que elas produzem, obviamente, o espaço, a forma como elas podem conformar espaço. Como podem conformar espaço elas próprias e o seu confronto com aquilo que é o território onde se implantam, produzir a tal ideia, eventualmente, ou de leveza, ou de peso, ou etc. Obrigado por teres relembrado um projeto que fiz há muitos anos atrás, o da Embaixada de Portugal para Berlim, onde o grande motivo era revisitar a obra do Schinkel, obviamente, e tentar contrapor ou tentar reconhecer na obra do Schinkel uma coisa que me fascinou brutalmente na altura, que era a ideia de um arquiteto a atuar numa cidade sem topografia, ou com uma topografia bastante menos presente do que eu tenho na minha cidade, em Lisboa, e a construir essa mesma topografia. Em todos os seus projetos, eu na altura comprei um livro muito bonito, com desenhos do Schinkel, com todos os palácios construídos e não construídos e várias fases desses projetos, que era uma coisa, infelizmente não o tenho hoje em dia, perdi-o pelo caminho, mas com várias fases desses projetos. Eventualmente os mais bonitos eram todos aqueles que não foram construídos, eram os mais fortes, mas esta ideia de construir uma espécie de platô para sobre ele construir um palácio, portanto construir uma espécie de topografia artificial, era a constante de todas aquelas obras. Aceitar isso para mim era mais ou menos óbvio, foi a partir daí essa ideia, a ideia de base para a construção daquele projeto, era a construção de uma nova topografia para implantar a Embaixada de Portugal em cima. Portanto, isto tem a ver com, e volto um pouco à obra do Eduardo, porque acho que ela é uma referência incontornável para nós, é esta ideia de reconhecer que a discussão se a arquitetura é arte ou não é arte, eu partilho da opinião do Eduardo e não da do Manel, e vou explicar porquê. Eu acho que a arquitetura não é arte porque não precisa, é só por isso. Exato, não precisa. Porque ela é... Sou um sanduíche aqui. Não precisa, ela é uma disciplina, chama-se arquitetura, pode ser equiparada, ter a mesma importância que a arte tem, mas ela per si, como disciplina, tem uma história, como o Eduardo diz, nós temos que ter a capacidade de ler, de lhe dar continuidade, de a questionar, etc. E é com ela que aprendemos. E é isso que a torna, mas pode ser arte, se quiserem achar. Exato. Portanto, penso que é isto. E outra coisa, só para acabar, que eu acho também é interessantíssima na obra do Eduardo, é que quando ele se posiciona desta maneira, ou quando nos posicionamos desta maneira, atingimos duas coisas, do meu ponto de vista. A primeira é um enorme grau de liberdade, a segunda é, exatamente com esse grau de liberdade, construir uma obra que tem a capacidade de ser diversa. Portanto, uma das coisas que eu acho que a obra do Eduardo Souto Moura é de uma diversidade imensa. Isso também é, quanto a mim, revela, quanto a mim, a inteligência que ele tem em encontrar as respostas para cada um dos problemas sem nunca, há uma palavra que ele nunca transporta para a sua prática, que é o preconceito.
agora. Eu estou aqui numa posição difícil. Mas eu acho que o que me interessa o que me interessa em arquitetura é a maneira como, a partir de coisas tão básicas que nós fazemos, que são portas, janelas, pavimentos, tetos, são coisas relativamente básicas, de que forma nós podemos emocionar o mundo. Eu gosto da comparação com outras artes, como a poesia. Gosto muito de uma instalação que nós fizemos na Gulbenkian, com António Feijó, que tinha uma entrada onde havia uma parede que dizia Senhor Pessoa, o jantar está no armário, basta aquecer, a Dília, o nome da empregada, e depois girávamos e tinha uma poesia do Álvaro de Campos. E esta ideia de, com as mesmas letras, se faz um recado para a mãe, ou para o patrão, no caso, ou a poesia, como ela pode nos tocar, é exatamente aquilo que eu acho que é comovente em arquitetura. Nós, com as mesmas coisas, podemos fazer aquilo que é a banalidade ou podemos fazer aquilo que é extraordinário e que nos toca a todos. Eu acho que nesse caso, e aqui assim nós estamos num momento em que isso é óbvio, quando sabemos ou vemos desmontar e remontar um convento para transformar num hotel, mas que a grande operação é verdadeiramente aquela operação que o Eduardo faz, de desmontar um hotel e explicar-nos que o património pode não ser a forma como as pedras foram montadas, mas as pedras em si. Ou quando se desmonta uma pedreira ou se desmonta uma montanha para se instalar aquela tensão do que é um campo de futebol, para nos explicar verdadeiramente o que é poder nos emocionar. Ou quando uma casa, como aquela casa no Algarve, que eu acho verdadeiramente brilhante, que tem aquela geometria simplicíssima e era brilhante na sua nascença e é ainda mais brilhante quando é estendida e continua a mesma, que nos pode verdadeiramente tocar. E eu acho que são essas ideias que, no fundo, é transformar aquilo que poderia ser uma operação que todos nós conhecemos, porque qualquer pessoa pode construir uma casa, mas transformar essa ideia de construir uma casa nessa dobra do que é que se pode fazer com isso, porque eu concordo com o Eduardo, nós respondemos a problemas, mas o que nos interessa não é responder a problemas, é o que é que fazemos com as respostas aos problemas, e essa dobra que realmente nos traduz em alguma emoção é aquilo que nos toca. Se nós não traduzirmos emoção, não teremos numa arquitetura com nenhuma força. O Eduardo é a prova disso, tem uma arquitetura que a todos nos emociona, e essa parte é a parte que verdadeiramente me move. Eu só me interessa o lado da dobra, o lado de servir os problemas, eu sirvo-me dos problemas. Os problemas para mim são matéria de trabalho, os arquitetos têm as dificuldades, os seus problemas como matéria de trabalho, e é a partir deles é que criam essas possibilidades de emoção. Eu acho que o Eduardo é exatamente a prova de que opera segundo perguntas muito específicas e as suas respostas são sempre, por um lado, surpreendentes, por outro lado, rigorosas, por outro lado, profundamente emocionantes, e essa é a parte que eu acho que é extraordinária. Acho que é isso que me move, a arquitetura, é isso que me move a minha profunda admiração pelo Eduardo, e acho que é aquilo, na verdade, que todos nós, arquitetos, queremos atingir. Tocar alguém a partir de uma coisa tão simples como construir portas, janelas, pavimentos, tetos, que qualquer pessoa pode fazer. Please, you want to add to that? So I think it's interesting that we have three architects who are actually much more closely related, seen from outside Portugal, seen from outside Spain, than you obviously would say yourself. And I say that because if we look at the larger landscape of contemporary architecture, there are so many different positions ranging from the amorphous language of Zaha Hadid and others to the concept architecture and to the commercial free forms of big offices. And so the question is, if Portugal and if Portuguese architecture is seriously interested in making a presence on an international scale, how would you propose to do that besides entering competitions? Right? Competitions are quite difficult to win if there are commercial clients who
all they want is some kind of gesture, right? And very superficial gesture. Your success on an international scale has been for more sophisticated clients, for clients involved in culture, right? Museums and so on. So the thing that you mentioned, this idea of discipline, and you mentioned the idea of order, is something that is common to all your work, and is something that is the precise frame, the intelligent response with minimal resources, is something that is an approach that is worthwhile to present on a global scale. But how do you do that if everything is based on the image, on spectacle, on strange shapes? Eu vou falar português, sorry. Eu acho que é exatamente fazendo ao contrário do que nos pedem. Quer dizer, a nossa notoriedade, se queremos ter uma vocação internacional, se fazemos parte de um mundo que é a Europa, e temos uma palavra a dizer, e quando nos pedem arquitetura fetiche, uns ícones, para ter um resultado comercial, a pouca experiência que eu tenho, faço poucos concursos, é exatamente fazendo ao contrário e ganhei esses concursos. Por exemplo, quando o historiador e crítico Francesco D'Alcò me pede para fazer uma capela para o Vaticano, e o Vaticano, a intenção era o pavilhão do Vaticano, querer sobressair no meio dos outros países, eu fui, com a ajuda dele, tenho que dizer a verdade, fui a uma pedreira, eu disse, quero fazer em betão. Ele disse, não, vais fazer em pedra. E fui a uma pedreira em Vicenza, que era a pedreira do Palácio, segundo me contaram, e cortavam as pedras como se fossem fatias de queijo. E eu disse, tive um flash, e quero esta e esta. E comecei a imaginar ali, dei-me 10 minutos. Esta pode ficar aqui, uma igreja era um retângulo. E comecei, e portanto escolhi meia dúzia de pedras. E lembrei-me do Mist, claro, que também para o pavilhão de Barcelona foi visitar um marmorista e ao escolher as peças de mármore, isso informou para a forma do próprio pavilhão. Portanto, a informação não é direta e consequente para chegarmos às soluções, mas contribui muito. A informação não é linear para a forma. E agora perdi-me e eu ia aonde? Portanto, eu acho que nós nunca devemos abnegar das nossas convicções e da nossa própria cultura. É ridículo, por exemplo, eu vejo, mas isso é uma debilidade, muitos dos imigrantes que vão para o país são obrigados a emigrar por posições económicas e depois ficam ou afrancesados ou germanófilos, porque querem ser mais franceses que os franceses. Portanto, as pessoas chamam a atenção e são reconhecidas quando mantêm a própria identidade. Portanto, quando eu ganhei, para mim, uma autêntica surpresa, eu fiz um projeto de uma aldeia no Alentejo, em que fiz tudo ao contrário do que se deve fazer, sob o ponto de vista de restauro. Fiz aquilo que se chama um verdadeiro pastiche. Pronto, percebi que essa aldeia, o importante na arquitetura alentejana, não é a matéria em si, que é um ambiente, uma geografia. E reconstruía de uma maneira falsa, tem que ser a verdade, para ela responder às solicitações da vida atual, mas que tenha o ambiente e essa geografia alentejana que é património. O património não é um objeto, é um ambiente, é um estar. Os alemães têm essa palavra Dasein, é estar. E os franceses também, ser e estar é igual. E, portanto, nunca pensei, porque também faz parte, quando pensas em prémios, nunca ganhas prémios. Portanto, tentei fazer, o drama daquele projeto é como é que eu faço moderno parecendo antigo, que é uma falsidade total. Mas também o Mies van der Rohe, lia Santo Agostinho, que dizia que o belo é o esplendor da verdade, era tudo mentira, porque o Mies van der Rohe fazia umas estruturas que eram necessárias para um esforço para a elegância dos edifícios que ele queria que tivessem. Portanto, a primeira condição é não fazer o que nós queremos. E expondo essa verdade própria,
e essa identidade própria, corremos o risco de não ganhar, o que é bom. O que é bom. Dizia o Senozzi, quando perdeu um concurso, o Senozzi é um arquiteto suíço, tinha muita graça, devia ser o único arquiteto comunista na Suíça, não é? E ele dizia, quando perdia um concurso, ficava contentíssimo. E dizia, ai meu Deus, livrei-me desta e tal. Eu estava agora a dizer que se perder, tudo bem. E nunca pensei em ganhar essa Bienal. E ganhei-a. Eu não podia. Se o meu trabalho era construir um ambiente, uma geografia, como é que eu levo para Veneza uma geografia às costas? Então fiz um voo de. Havia um voo antes de existir, que pedi para fazer, ter a noção da aldeia, e depois fiz um voo depois, e depois quem quisesse que entendesse, tinha 2 fotografias ao alto, e no fundo o trabalho era tudo ao contrário do que me pediram, que era um aldeamento turístico, com piscinas, com jacuzzis, com ginásios, e durante já não tinha nada, e portanto, como fiz tudo ao contrário, ganhei La cara da raison, que la raison ne connaît pas. E ganhei o Leão de Ouro. Pronto, acho que expliquei. Portanto, eu não tenho medo deste futuro, que é como a inteligência artificial. Não tenho medo. Desde que se eu me apresentar eu próprio, eu, de certeza, como dizia o Cícero, desenho para encontrar a inteligência, vou encontrar a inteligência de poder responder com aquilo que eu tenho do passado e que os outros não têm. Sou português, sou pequeno, tenho uma cultura limitada, de mestiçagens, não pura, não é rigorosa, pragmática. E com isso vão ser as minhas armas para responder àquilo que é pedido a essa maneira, com estes meios. Não tenho grande medo, por acaso. I'm not afraid of artificial intelligence either, because before we met yesterday, I typed in what characterizes the architecture of Eduardo Sutermoura, what characterizes the architecture of Aires Mateus or Inês Lobo, and it was a very okay statement, but it wasn't profound. So because of that, I'm not afraid of AI. I think that we individually, as architects as well as critics, have a much better understanding of what the architecture is really about. And I would like to thank you. Last 2 or 3 minutes, the colleague over there is saying we have to finish. 2 or 3 minutes, last statements, your view of AI and the future. Eduardo's already positioned himself, so please. Eu poderia dizer que há uma condição que eu acho que é fundamental nos projetos de arquitetura, que é o projeto de arquitetura é sempre único. E essa é uma condição verdadeiramente interessante. Portanto, nós trabalhamos sempre por uma condição que é única e que tem uma precisão enorme na pergunta que se forma. Portanto, nós estamos sempre a responder a uma coisa que não se pode repetir, que não pode ser standardizada. Portanto, como sendo única, a AI não tem aqui muita influência, a AI é mais uma ferramenta que nos vai ajudar, não é um problema. Eu acho que nós respondemos, e isso é o caráter da arquitetura, por uma construção de um problema que vamos adensando e temos uma resposta que vamos construindo e também que tem sempre essa precisão de nunca se poder repetir. E, portanto, é, na verdade, um sistema diferente e fora desse contexto. Eu parece-me que descreveste muito bem aquilo que é a inteligência artificial, que é esta ideia de, quando lhe fazemos uma pergunta, ela responde de uma forma que não está errada, mas é bastante superficial, se quisermos. Portanto, lida mal com um tema que eu acho que é o tema central que nós teremos que nos debater no presente, que é com a complexidade. Portanto, ela não vai conseguir resolver a complexidade, e eu penso que a complexidade só se consegue resolver com a inteligência não artificial e com esta forma de atuar, como descrevia o Eduardo muito bem, que eu, por exemplo, reconheço, talvez a primeira obra onde eu reconheci esta capacidade de reinventar o problema e de nos pôr todos a pensar que, afinal, o interessante era fazer tudo ao contrário, é o projeto do Chiado do CISA. Naquela altura,
se calhar muita gente já não se lembra, mas toda a gente dizia isto é uma oportunidade incrível para se fazer novo. E o CISA diz, não podemos, o Chiado em Lisboa, ou a Baixa Pombalina em Lisboa, é um edifício, é o corpo central da cidade, daquela cidade, e nós temos que reconstruí-la. Agora, o que é, depois daqui, há um passo gigante para, então, como é que vamos reconstruí-la? E ele consegue construir, vou-lhe chamar, um animal de uma complexidade gigante que articula as infraestruturas da cidade, reinventa os espaços dos interiores dos quarteirões, desenha uma nova Baixa Pombalina, inventa um novo sistema construtivo, etc, etc, etc. Portanto, este nível de complexidade que é convocado para resolver aquele problema é aquilo que eu espero, ou que espero acreditar que, de alguma forma, é aquilo que define a arquitetura portuguesa. Eu adorava acreditar nisto. Eu estou a dizer isto e, ao mesmo tempo, estou a pensar, talvez sim, talvez não, mas gostava mesmo de acreditar nisto. É, talvez, para mim, a obra que mais me marcou naquele momento. Eu estava a acabar o curso exatamente naquele ano e penso que para Lisboa... há aqui uma diferença, arquitetos de Lisboa e do Porto, naquela que Lisboa é um território, como eu costumo dizer, é uma selva mais difícil, com animais mais ferozes. E naquele momento nós estávamos... aquilo foi uma reviravolta brutal, a partir daí sucederam-se imensos projetos, imensas decisões sobre a cidade, que vieram a transformar Lisboa numa cidade muito melhor. Portanto, só temos que agradecer ao CISA essa inteligência que ele teve de construir uma complexidade única naquele momento, como resposta. One more final sentence here. Eles falaram de mim, o Eduardo, e eu não disse nada sobre eles, também acho que é uma questão não é só de justiça arquitetónica, mas também gostava de dizer uma palavra. Eu acho que tem graça, é aquilo que eu considero o expoente máximo da arquitetura, é a arquitetura grega. E a filosofia grega juntou duas coisas, que hoje se fala muito no visionismo, a ética e a estética. E os gregos não tinham essa diferença, isso nota-se nos edifícios. E é evidente que não se pode fazer um edifício ético e um edifício estético. A arquitetura e os edifícios são únicos, como todos estes. E tem uma vertente mais estética e uma vertente mais ética. O que eu admiro mais nas obras da Inês é essa vertente. São maravilhosas, muito bonitas, inteligentes. O último edifício que eu vi da habitação social. É social, não é? Social-democrata. Mas é exatamente esse vetor de preocupação social, não impedindo a boa arquitetura que é. Aquilo que eu vejo na arquitetura do Manel é uma preocupação pelo território, pela sociedade. Pode não ser uma transfusão direta em relação às pessoas, mas o facto de ele fazer tão bem e bonito é uma espécie de respeito pelas pessoas. Portanto, esta vertente, talvez ligeiramente mais estetizante do que a Inês, que é mais ética e tudo mais estético. Não. Isso leva-nos a ter uma explicação. Então, o futuro da arquitetura portuguesa é essa convergência ético-estética, com a palavra, em que o CISA foi mestre. E completamente, quer dizer, a obra do CISA é universal. Agora escrevi um texto para a Unesco sobre o CISA universal, e é exatamente aquela capacidade que ele teve de perceber o mundo, as pessoas e aquilo que é as formas contranaturas, porque a arquitetura não é natural, senão não era arquitetura. E eu acho que isso é o caminho que o CISA fez, que já vem dos Távoras e Titone e por aí fora. Eu percebi, a minha geração, e vocês estão a... Quer dizer, como aos bilhares, com mais tendência para aqui, eu também tendência para ali. Portanto, o futuro vai ser isto, é continuar a obra do CISA. Obrigada a todos por esta conversa fantástica. Antes de passarmos para o momento final de encerramento,
permitam-me dizer-vos que a Ordem dos Arquitetos editou um livro que celebra o nosso arquiteto Eduardo Souto de Moura e a sua medalha de ouro da UIA, em parceria com a AICEP, e que vocês têm todos dentro dos sacos que vos foram oferecidos. E a encerrar a cerimónia, chamo a Sra. Secretária de Estado da Habitação de Portugal, a arquiteta Patrícia Gonçalves Costa. Acho que falta sacos para a primeira fila. Excelentíssimo Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, meu querido Avelino, excelentíssimo Embaixador de Portugal em Espanha, excelentíssima Sra. Cônsul-Geral de Portugal em Barcelona, excelentíssima Sra. Presidente da UIA, excelentíssima Sra. Presidente do Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos em Espanha, Marta Valocera, excelentíssima Sra. Presidente da AICEP, representantes do Turismo Portugal, excelentíssimo Sr. Diretor da Casa da Arquitetura, meu amigo Nuno, excelentíssimos oradores todos, excelentíssimos convidados, caro arquiteto Souto de Moura, de facto é uma grande honra estar convosco por motivo desta celebração da atribuição da Medalha de Ouro pela UIA ao arquiteto Souto de Moura. É a distinção mais elevada da UIA e é, acima de tudo, o reconhecimento de uma consistência, de uma carreira, de uma forma de pensar, de construir e de intervir no território, e é naturalmente um motivo de grande orgulho vermos isto tudo e a acontecer com a arquitetura de Portugal. A obra de Souto de Moura ensina-nos que a arquitetura é transformação, é serviço e é tempo. E hoje, ao celebrarmos este percurso do arquiteto Souto de Moura, celebramos também a capacidade da arquitetura portuguesa se afirmar no mundo com identidade própria, com consistência e com qualidade. Mas é também um momento de falarmos de compromisso. Vivemos um tempo exigente, um tempo de transição, como já aqui foi abordado, um tempo de transformação, eu diria quase de revolução no diálogo entre o projeto e a construção. A transformação digital, as tecnologias do desenho, da modelação, da própria metodologia do projeto, da tecnologia dos materiais, dos sistemas construtivos, é tudo um ecossistema em transformação. As estruturas dos gabinetes de arquitetura mudaram, das engenharias mudaram, das próprias empresas de construção mudaram, e o modo como estes agentes interagem na cadeia de produção também mudou. E a dificuldade do nosso tempo é que, enquanto estamos a viver esta transformação, temos que saber continuar a entregar arquitetura e entregar arquitetura de qualidade. Neste momento, à investigação, ao projeto e à obra são exigidas hoje novas dimensões, mas há uma dimensão que é hoje transformadora da nossa sociedade, que é o tempo. E no mesmo tempo onde tudo isto acontece, a questão da habitação tornou-se central nas várias geografias e tornou-se inadiável, eu diria quase que urgente, de concretização. O que nos é pedido é que façamos hoje melhor, mais rápido e maior. Precisamos de escala para conseguirmos resolver este problema da habitação. E com tudo o que este nosso tempo acarreta, é preciso aquietar, como o arquiteto Souto de Moura diz, organizar o caos. É preciso aquietar para conseguirmos entregar com qualidade e no tempo que hoje nos é imposto. Mas a arquitetura, eu acredito que a arquitetura consegue, é a disciplina que consegue construir este silêncio. E por isso, mais do que nunca, os arquitetos são hoje chamados a fazer parte da solução. Precisamos que a arquitetura supere as condicionantes do nosso tempo
e neste exercício multidisciplinar e coletivo garanta a preservação da humanidade. E este, no fundo, é o propósito da arquitetura. E a arquitetura de Sotomora ensina-nos a sermos humanistas com a arquitetura. É uma arquitetura que serve as pessoas, que lida com rigor, com o compromisso e com todas as condicionantes e, num ato de beleza, sobrepõe-se ao contexto. E eu diria que é uma arte. Sou arquiteto. E hoje em Portugal e no mundo esta função social da arquitetura é urgente e, mais uma vez, é inadiável. É preciso criar respostas diversificadas, mais céleres e com qualidade. É preciso reforçar o parque público habitacional de forma célere e com qualidade. E é aqui que os arquitetos são essenciais, no compromisso com a qualidade, não apenas como projetistas, mas como agentes estruturantes de uma estratégia coletiva. Uma estratégia que exige colaboração entre o setor público e o setor privado, entre as instituições e entre as disciplinas. É preciso que, de uma forma completa, percebamos que não há diferentes lados do problema. Estamos todos no epicentro e com a capacidade de tornar este problema numa grande oportunidade. Este é o caminho que estamos a trabalhar, já com trabalho feito, na revisão da normativa naquilo que são os instrumentos de gestão territorial, naquilo que são os procedimentos administrativos, naquilo que é a revisão fiscal, mas e naquilo que é também essencial, o financiamento, porque a Casa Pública precisa naturalmente de um suporte financeiro que tem que acontecer, mas há muito mais para fazer e há muito mais para conseguirmos transformar tudo o que são intenções em realidade. E a política pública serve, de facto, não é para fazer planos, mas é para construir realidade. E, mais uma vez, a obra de Eduardo Sotomora recorda-nos que é possível construir com inteligência material, simultaneamente com rigor e simplicidade, economia de meios, respeito pelo território e, acima de tudo, com humanidade. Valores que são essenciais para o futuro da habitação que queremos ver no nosso país e no nosso mundo. Permitam-me, por isso, em nome do Governo de Portugal, endereçar as mais calorosas felicitações ao arquiteto Eduardo Sotomora, deixar uma palavra também à Ordem dos Arquitetos, pelo papel fundamental que continua a desempenhar na afirmação da arquitetura como causa pública, e é neste compromisso de defesa do interesse público que continuaremos a trabalhar com todos e para todos. Muito obrigada. Obrigada a todos pela vossa presença, obrigada aos nossos intervenientes. De seguida vamos para o MOCO, para uma celebração da Casa da Arquitetura que nos irá apresentar. Obrigada a todos.